Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2014. Está no ar mais um TV Notícias aqui pela TV Universitária. Foi anunciado hoje o novo valor da tarifa para o Sistema Integrado de Transportes. O reajuste ficou na faixa dos 5,5%. Se deslocar de ônibus fica mais caro a partir do próximo fim de semana. A notícia pegou usuários de surpresa. Mesmo com o acréscimo de apenas 15 centavos, muitos se queixam. O salário sobe muito pouco, né? E a passagem fica cara para a gente que trabalha. É muito difícil pagar isso aí, eu acho muito caro. Eu acho que esse valor não é justo não, e essa planilha devia ser revista para melhorar para o usuário, porque cada vez subindo mais não tem jeito. O passe de ônibus salta dos atuais R$ 2,70 para R$ 2,85. O valor cobrado hoje está sendo reajustado em 5,5%, o que fica abaixo da inflação oficial registrada no ano passado, que foi de 5,9%. Esta usuária do transporte público reclama. Ela diz que o sistema deveria oferecer melhores serviços. O transporte coletivo atual que a gente tem hoje é de baixa qualidade, os ônibus andam lotados, não consegue corresponder o total de passageiros que se tem. Então, quer dizer, eu vejo que aumenta a passagem, mas não se melhora a qualidade. O valor passa a ser o mesmo praticado no início do ano passado. É que, em virtude das manifestações populares que marcaram o país, a passagem no segundo semestre de 2013 caiu para R$ 2,70. O secretário de Trânsito e Transporte disse que este é um fator que influenciou no menor reajuste. Essa foi uma batalha. As empresas prefeririam a fórmula J-Pot, que daria um valor superior. Mas dessa vez a Prefeitura, assumindo o comando das negociações, preferiu fazer a fórmula econômica, a fórmula essa que nos permitiu um reajuste muito inferior àqueles observados em anos anteriores. Também foi anunciada a criação de uma comissão de acompanhamento do serviço público de transporte de passageiro por ônibus. Essa comissão ela vai analisar em duas linhas. Ela vai analisar a qualidade do serviço e ela vai analisar principalmente a tarifa que dá valor a esse serviço. É um clamor muito antigo da sociedade, da cidade de Uberlândia, e nós estamos encarando esse desafio de frente. Não tem caixa preta. Você já imaginou estudar inglês em um ônibus? Esse é um projeto do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec. O ônibus recebe o nome de Protrabalho e oferece oportunidades de capacitação e estudo para a população. Estudar inglês em sala de aula é algo comum, mas essa sala não é nada convencional. Ela fica sobre 4 rodas. Ao invés dos tradicionais bancos de passageiros, tem carteiras escolares, que levam os alunos a uma viagem rumo ao conhecimento. É um ônibus adaptado, então tem as carteirinhas para os alunos, tem a parte que o professor fica. E assim, o ônibus ele tem vários recursos didáticos, ele tem o quadro, tem a televisão. Eu gravo algumas músicas para eles em inglês, para eles já irem, se acostumando a não ficar presos só no livro. E assim, é um ambiente assim, diferente, mas para mim foi assim, uma experiência muito gratificante. De acordo com a professora, estudar no ônibus tem uma vantagem. É possível interagir com o ambiente externo. Eu falo para eles passearem um pouco na praça, tem assim, algumas visitas aqui, tem alguns macaquinhos que ficam na árvore, bonitinho. A gente já chegou, alguns alunos já chegaram até a dar comida para eles, assim. Então, assim, foi assim, muito diferente. Para os alunos também, eles gostaram bastante. O ônibus Protrabalho faz parte de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Uberlândia e o SENAC. Ao todo, são 29 alunos no período da manhã ou da tarde. O Protrabalho é esse programa que dá a oportunidade de qualificar e depois encaminhar para o mercado de trabalho. E agora nós estamos com curso de inglês, estamos aí com a Copa quase acontecendo, nós precisamos qualificar nossos jovens para eles terem mais oportunidade. Márcia participa do curso para se preparar para o mestrado. A aluna está satisfeita com as aulas de inglês. Para eu que sou assim, que estudo bastante, o inglês está sendo bem interessante, muito bom mesmo. No período da manhã, os estudantes aprendem inglês básico. À tarde, as aulas são de inglês aplicado a serviços turísticos. As atividades acontecem de segunda a quinta-feira, com a duração de 4 horas. O curso completo dura 2 meses e meio. A assessora do Trabalho e Emprego do município explica como participar.
As pessoas interessadas, a partir de 16 anos, elas poderão se inscrever em qualquer um dos nossos equipamentos, nos CRAS, nos nossos centros profissionalizantes, que ficam no bairro Alvorada, no Luizote, no Lagoinha, no Morumbi. Então, nós temos 5 centros profissionalizantes e também temos os nossos ofertantes, que é Sistema S, Senai, Senac, SESC, Senat. Nós temos também ESC, que é a Escola Técnica de Saúde, e o IFTM, que é a Escola Federal do Triângulo. E veja agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. No Triângulo Mineiro, o dia será de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. Em Uberlândia, céu coberto de nuvens. Não há possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 20 e a máxima não deve passar dos 30 graus. Confira a previsão em outras cidades mineiras. Sol e aumento de nuvens em Patos de Minas. À tarde e à noite, tempo estável. Mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Araguari, o tempo amanhece ensolarado. Não deve chover. Mínima prevista de 18 graus e máxima de 29 graus. A quinta-feira em Pedrinópolis é de sol entre nuvens pela manhã. À tarde e à noite deve chover a qualquer momento. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. Tempo chuvoso em Vazante. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 28 graus. E daqui a pouco você vai saber um pouco mais sobre a esquizofrenia. A gente volta em instantes. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil. Crack. Droga perigosa, que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, o programa Crack é possível vencer oferece aos dependentes e suas famílias cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. O programa está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ileel.ufo.br/xadreznaufo/curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais 4 novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações 3239-4449. Um projeto de extensão da UFO promove na semana que vem uma abordagem com o tema Violência em Diálogos Interdisciplinares. O repórter Luiz Otávio Petri conversou com a organização do evento e tem mais informações. A mesa redonda traz profissionais de múltiplos segmentos. Mais informações nós vamos ter com a Ana Maria Silva Neves, que é organizadora do evento e também coordenadora do grupo. Quem pode participar, Ana Maria? O evento é aberto a toda a comunidade acadêmica, aberto a conselheiros tutelares, a profissionais da área que queiram vir conosco debater sobre a violência nos diversos segmentos. Tanto a violência contra a criança, adolescente, a mulher, enfim, todo segmento.
Esse é um tema muito pontual, porque a gente vê dia após dia, mesmo na nossa cidade, o crescimento dessa violência e até mesmo da violência que leva à morte. Pois é, o grupo de extensão, Ressignificando a Violência, nasce a partir dessa preocupação. Nós reunimos alunos da enfermagem, da medicina e da psicologia e durante um ano estivemos conversando, debatendo diversos textos e pensando a questão para pensar a prática futura desses futuros profissionais, para tentar intervir, inclusive, nos casos graves. Quem quiser participar não precisa se inscrever, basta comparecer no dia 11. Isso. O evento, a tentativa do evento é de reunir pessoas de diversas áreas. Então, justamente por isso, a ideia é que as pessoas compareçam no local de uma forma, numa tentativa de um encontro um pouco mais informal, mas as inscrições serão feitas a partir das 5 horas. E 5h30 a gente faz a abertura do evento. Fica o convite, então, a todos que quiserem participar e discutir a violência hoje. Isso, no dia 11, terça-feira, Bloco 8C, lá no anfiteatro, a gente vai reunir com professores da enfermagem, da medicina, gente do SOS e também da prefeitura para pensar essas questões todas. Ok, Ana Maria, muito obrigado pelas informações. Tá aí, então fica o convite para participar dessa mesa redonda. Voltamos ao estúdio do TVU Notícias. Pesquisadores estimam que 1% da população mundial, cerca de 100 milhões de pessoas, sofram atualmente com a esquizofrenia. No Brasil, a doença afeta mais de 2 milhões de pessoas que apresentam algum transtorno mental grave ligado à esquizofrenia e que em algum momento podem precisar de um hospital psiquiátrico. E para falar sobre essa doença, eu converso agora com o psiquiatra Ricardo Victal. Boa noite, doutor. Boa noite. O que é a esquizofrenia? Todo adoecer humano a gente considera por alguns aspectos, né? Os aspectos biológicos, os aspectos psicológicos, os aspectos sociais e os aspectos espirituais. Esse conjunto de fatores aí é que vai determinar qualquer tipo de patologia humana, em algum grau, alguns em algum grau de importância e outros menos, essa associação aí. A esquizofrenia é entendida como um transtorno mental, onde existem características que às vezes a gente são marcantes desses transtornos e que vão nos indicar aí essas possibilidades diagnósticas de esquizofrenia. A gente chama de sintomas psicóticos, né? São alterações do pensamento, das funções do pensamento, que a gente chama de delírios. São alterações de uma função que a gente chama de senso-percepção, que são principalmente as alucinações. Mas existem também alterações do comportamento, alterações das vivências afetivas, ou seja, existe um conjunto de sintomas, né, da vivência do próprio corpo, da vivência na relação com o outro. Existe um conjunto de sintomas aí que vão nos indicando aí essa possibilidade diagnóstica. Né? Os que talvez nos chame mais a atenção são os delírios, são as alterações do pensamento, que são ideias persistentes, né? Ideias errôneas que o paciente, infelizmente, desenvolve e ele as defende como verdade absoluta. E, portanto, ele vivencia de acordo com essas ideias. E as alucinações? Né? As mais comuns são as alucinações auditivas, onde a pessoa começa a ouvir algumas vozes, muitas vezes, na maioria das vezes, de conteúdo ruim, pejorativo, e que ela passa a sofrer com essas vozes, ela às vezes até obedece aos comandos que as vozes estão lhe dando, que faz com que mude totalmente o comportamento. Existem exames que detectam previamente? A busca da psiquiatria hoje é identificar as causas biológicas dos transtornos e exames precisos que nos ajudem a confirmar os diagnósticos, né? Mas a gente ainda não dispõe de exames precisos nesse sentido. A pesquisa está tentando desenvolver isso. O diagnóstico ainda é clínico, ainda é na observação e no contato com o profissional, é que a gente consegue, de acordo com esse relato, essa coleta dessa história e o exame que a gente faz do paciente, é que a gente consegue captar esses sinais indicativos do transtorno. Certo. E como é a questão, como lidar com esses sintomas, principalmente a família? Existe uma necessidade de envolvimento familiar no acompanhamento do paciente.
A gente sabe de modelos familiares que historicamente vêm lidando com os pacientes por desinformação ou por necessidade. Muitas vezes a família, com receio de uma confirmação de um diagnóstico, acaba de alguma forma administrando a situação, minimizando alguns sintomas, contendo algumas coisas, e infelizmente isso acaba cronificando o transtorno e às vezes até complicando, né? A família tem que ser muito bem orientada no que diz respeito a como está lidando com esses sintomas, né? Por exemplo, o delírio, que não é passível de argumentação lógica, ou seja, não vai adiantar você tentar provar para o paciente que aquela ideia dele é errônea, ele vai insistir. E aí, todo esse manejo é necessário que o familiar acompanhe o tratamento do paciente para receber informações dos profissionais sobre como manejar o paciente e o familiar, né? Ok, agora nós vamos para um rápido intervalo e depois do intervalo nós continuamos a falar sobre esse assunto. Não saia daí. Oi? Pode começar? Pode ir? Lá vai, hein? Vocês estão vendo isso aqui? Outro dia caiu um raio na rede elétrica e passei o maior aperto para afastar essa mocinha do fio partido. E ontem, um cidadão acorda se sentindo jardineiro e resolve podar a árvore em frente à casa dele, com um fio enorme passando no meio dos galhos. Quem foi impedir? Quem? Resultado? Uma asa torcida, um pé inchado, a auréola amassada. Mas sabe o que dói mais? É o desgosto. Não dê tanto trabalho pro seu anjo da guarda. Nunca chegue perto da rede elétrica. Ligue para a CEMIG. E aí, gente, valeu? Foi boa essa? Ai! CEMIG, a melhor energia do Brasil. Governo de Minas. Olha! É uma calinha! Que calinha linda! A calinha tá rindo pra mim! Eu vou brincar com você, calinha! No dia a dia é uma correria. Quase não sobra tempo pra nada. A dengue na minha vida foi algo muito marcante. Dor no corpo inteiro, todas as juntas, uma dor de cabeça que não passa. Eu sou um cara totalmente diferente hoje por causa da dengue. Eu separo alguns minutos por semana para não ter que passar 12 dias numa cama. Eu tenho uma filha, então o meu pensamento hoje é de proteção para minha família, para meus vizinhos. Eu não quero que ninguém pegue essa doença. Você pode até não ver. Você pode até não acreditar. Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo. Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte Intercamp. Esta é uma reivindicação antiga do movimento estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã: às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são 12h30, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. Nós estamos de volta e o nosso tema de hoje é esquizofrenia. Aqui ao meu lado, o psiquiatra Ricardo José Victal. Doutor, nós estamos falando sobre como a família deve proceder. E existe tratamento? Sim. O tratamento
depende bastante de vários fatores. Um deles, e um dos fundamentais, é esse apoio social, esse apoio familiar que o paciente tem que contar. Nós profissionais que vamos lá indicar as modalidades de tratamento, que necessariamente vamos usar medicação quase todas as vezes, mas não só a medicação é o tratamento necessário para esses pacientes. As medicações são fundamentais, elas que têm a capacidade de atuar nos aspectos biológicos, inclusive na reversão desses sintomas, nos delírios, nas alucinações. É muito importante que exista uma abordagem bioquímica. Antigamente as medicações psiquiátricas tinham bastante efeito colateral, traziam bastante prejuízo para os pacientes. Hoje, mais modernamente, a gente tem medicações bem mais benéficas, com bem menos efeito colateral, que beneficiam bastante os pacientes e são imprescindíveis. Na maioria dos casos, é fundamental uma medicação. E a pessoa pode levar uma vida normal? Se esse tratamento for bem conduzido, se esse diagnóstico for bem feito, esse tratamento bem conduzido, todo esse aparato que a gente tem, além da medicação, toda essa oportunidade de recursos, tanto medicamentosos quanto de outras técnicas de terapia, como a psicoterapia, se o paciente está disponível para ele, todo esse aparato, a gente entende que a pessoa vive uma vida normal, a gente não fala em cura, a gente fala em controle, e a gente consegue manter um paciente bem controlado, com uma vida satisfatória. Em alguns momentos pode ser, e não é infrequente, que ele venha a desenvolver alguma dificuldade, às vezes alguma crise. Mas isso também é passível de controle mais rápido, Quando o paciente está bem tratado, as crises são bem menos intensas e muito mais facilmente controláveis. Certo. E tem uma faixa de idade em que a doença costuma se apresentar? O aparecimento dos sintomas se dá na adolescência, no final da adolescência e no adulto jovem, um pouco mais tarde nas mulheres. Nos homens começa um pouco mais cedo. Mas a maioria dos transtornos mentais tem mais ou menos essa faixa de aparecimento dos sintomas. As pesquisas estão tentando achar quais os indícios que se tem na infância, para poder já começar a pegar ali algumas indicações de que ele poderia vir a desenvolver um transtorno e tentar atuar ali, mas isso ainda é muito incipiente. Ok. No caso das pessoas com crises nervosas, como lidar, como cuidar desse paciente, nesse caso, a situação na família ali no lar? Certo. O paciente psiquiátrico, em geral, não é mais agressivo do que a população geral, as estatísticas mostram isso. O paciente psiquiátrico, ele pode ficar agressivo nos momentos de crise. E aí sim, ele precisa de uma abordagem um pouco mais específica. Muitas vezes, nesses momentos, não é passível de que a família possa estar abordando. E não é incomum no pronto-socorro de psiquiatria você receber pacientes encaminhados da polícia ou do corpo de bombeiros. Esse grau de agressividade varia, muitas vezes a família consegue, mas não é incomum que a família precise de contar com um aparato nesse momento, unicamente nesse momento, para que se aborde uma crise, para que se reverta uma crise, para depois o paciente voltar a ter um controle satisfatório e uma autonomia que a família possa acompanhar. Então é mais comum e um cuidado que as famílias têm que ter nesse manejo dessa agressividade é para estar recorrendo aos mecanismos que dispõem aí para estar auxiliando e encaminhando para um atendimento. Ok, muito obrigado pela entrevista, boa noite, obrigado. Boa noite. A concentração de frutas nas bebidas industrializadas vai ter que aumentar. Para ser chamada de suco, a bebida deve conter 100% de fruta. No caso do néctar, deve ter um percentual mínimo do suco ou da polpa. Com a resolução nacional do Ministério da Agricultura, a expectativa é que as empresas coloquem produtos mais saudáveis dentro das caixinhas. Se você tem o costume de levar suco de caixinha para casa, precisa ficar atento para uma diferença. Qual é a diferença entre o suco e o néctar? Não sei qual é. Na prática, um copo com 200 ml de um néctar como esse leva apenas de 20 ou 30% de fruta na composição, além de 20 gramas de açúcar, equivalente a 4 colheres de sopa. Já o suco é bem diferente. Se ele for integral, é um suco que veio do esmagamento da fruta mesmo. A gente pode, por exemplo, pegar um suco de laranja, Se ele for integral, ele vai ser só laranja, tá? Ou um suco de uva, ok? Observar no rótulo, mais uma vez, se não tiver açúcar, melhor ainda. O problema é que na embalagem de muitos produtos, essa diferença não é informada. Não parei para pensar, não.
Lê o rótulo de vez em quando ou não? Não, suco raramente. A partir de julho deste ano, as indústrias vão ser obrigadas a colocar no rótulo o percentual de fruta ou de suco utilizado na composição do produto. E o percentual deverá subir para até 40%. Isso vale tanto para os refrescos quanto para os refrigerantes. O descumprimento da regra vai ser punido com multa ou até cassação de registro. De uma vez só, Márcia comprou várias embalagens de néctar. Eu prefiro a praticidade por estar na rua, né? Então, em casa, lógico, o suco natural. Você pode tirar o açúcar, fica muito mais gostoso. Mas na rua eu prefiro os sucos mais práticos. Esse aqui é para dissolver, né? Mas eu não costumo comprar daquele outro tipo. Que já vem pronto, sabe? Não costumo comprar dele. Mas cá entre nós, dica de nutricionista. Com uma caixa do industrializado custando até R$ 7,99, você pode levar 3 quilos de laranja ou 2 de manga, por exemplo, e fazer em casa o próprio suco. É muito mais saudável. Aquela criança que vai levar suco para a escola, por exemplo, gente, não vamos mandar o de caixinha não, vamos fazer o suco, colocar em garrafinha térmica, dá para armazenar. Desde que é bem embalado, dá para essa criança levar e ter um consumo mais satisfatório de nutrientes do que se ela levasse a embalagem com o suco já pronto. Além das mudanças previstas para julho deste ano, o aumento do percentual deve continuar até janeiro de 2016 e será feito de forma gradual, até atingir 50% do teor de polpa. Lembrando que algumas frutas com alto grau de acidez ou sabor forte, como a pitanga, por exemplo, torna inviável a produção de néctares com percentual mais elevado. Apenas nesses casos, a porcentagem poderá ser inferior a 40%. E com essa informação, o TV Notícias de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. TV Notícias volta amanhã às 18h30. Até lá!